Oh, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, estou aqui, meu Deus, mais uma vez, abrindo outra live. Hoje já é 19, né? 18 ou 19? 19 de junho. Falta 11 dias para terminar o 12 meses. E eu estou muito preocupado com o que eu estou vendo. Porque o povo não está aceitando a palavra de Deus. E Deus abençoe esse trabalho. A Igreja Pentecostal, a Voz de Deus que Liberta, o apóstolo Fernando, que abençoe vocês, em nome de Jesus. Hoje eu estava numa reunião ali, lá em Petrolina, lá no MC. Tinha técnico agrícola, tinha professor de matemática, tinha caminhoneiro, tinha um bocado de gente. E começaram a falar e fazer umas perguntas a mim. Eita, Pedro, limpa aqui ligeiro, Pedro. Chega assim, para não enxergar. E começaram a fazer umas perguntas a mim. Vou dizer a vocês, para vocês ouvirem. E eu não gosto de dizer que eu sou a ninguém, mas eu não digo porque não interessa a minha vida a ninguém. Eu sou chato. Quando eu gosto para ajudar, eu vou para ajudar e ajudo mesmo. Está ouvindo? Acaba bem. Se eu disser vou lhe ajudar, fique tranquilo que eu lhe ajudo. Mas se eu disser não vou, acabou. Porque eu vejo que ali não está tendo força de vontade. Porque ela disse aqui que não tinha sentido nada, eu senti que ela tinha sentido. O Espírito tinha falado dentro dela. Ela veio mentir para mim. Para mim? Cara, vai ter cuidado de falar sério, porque eu descubro na hora. Aí eles conversando, perguntou, irmão, me diga, Maria é mãe de Jesus? Eu digo, o senhor fez uma pergunta pronta. Obrigado por essa pergunta que eu vou explicar a você agora. E Jesus tem mãe? E Deus tem mãe? Maria é mãe de Deus? Eu digo, e Deus tem mãe? Eu olhei um para o outro assim, disse, por quê? Eu digo, Maria nasceu antes de Deus, foi? Para ela, para nascer, para Maria ser mãe de Deus, ela tinha que nascer antes de quem? De Deus. E quem era o pai de Maria? E quem era a mãe de Maria? Vou perguntar outra. Pergunte. Como a gente pode chegar a Deus? Eu digo, é muito fácil. Só a obedecer à lei de Deus. Aí eu olhei para o outro assim. Começaram a baixar a cabeça e disseram, o senhor entende? O senhor é bom nada. Eu sou bom nada. Eu aprendi. E o que eu aprendi é meu, ninguém toma. Certo? E outra coisa. Vocês que estão me ouvindo, não brinquem com o espírito humano. Eu vi um caso lá da minha terra, eu não trabalhava com nada, eu era no meio da bagaceira, eu era da cachaça, da aparelhagem, eu era de tudo. De tudo eu fazia. Só não fazia matar nem roubar. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Isso eu não tenho para fazer mais. Me prostituir, tomar cachaça, eu não tomei droga porque não tinha, se tivesse que tomar também. Eu não tenho negócio de dizer, eu vou me esconder porque, não. Minha vida é limpa, não tenho nada para esconder para ninguém. E eu toda de manhã eu passava na frente de uma casa. Toda de manhã, a estrada que eu ia para a minha fazenda, 4h30, 5 horas, eu ia levar os tambores para tirar o leite, que era pertinho da cidade. Quando eu passo nesse dia, a casa está toda cheia de carro. Quem morreu ali? Eu fiz a volta do Toyota e fui lá. Quando eu cheguei lá, o que é que está acontecendo aqui? Fulano enlouqueceu, veja. Ela está dentro desse armazém aí, e o armazém, ela sobe numa parede, desce por cima do telhado, por baixo do telhado, sai do outro lado, sobe sem escada, sem nada, está pelada aí dentro. Eu digo, quem é o senhor? Sou o pai. Por que não é? Não. Tem que entrar com o médico. Eu digo, é.
E você? Sou pastor. E você? Sou espírito. Nenhum de vocês tem coragem. Aí foi chegando o prefeito. O que é que está acontecendo, doido, comigo? Eu digo, porque ele sabia que eu entrava mesmo. Ele disse, ó, fulano está assim, assim. E eu vou entrar. Você entra, pô. Eu bati o peito na porta, que ela voou lá do lado da porta, aquelas portas que tem cortada no meio, tem duas folhas, né? Bateu lá, eu pulei dentro, desça, você está aqui, desça agora, vá! Ela desceu, de ajoelho, se ajoelho, bota a mão para trás, tá com a roupa, pinta ela. Ela vestiu. Eu digo, vem cá, peguei na mão dela, ela me conhece, eu conhecia ela desde pequenininha. Chamei o pai, chamei a mãe, estava tudo indo assim. Se não levar essa menina ou para um centro espírito de alto nível, ou para um homem de vergonha, que tira espírito, que afasta espírito, que essa menina vai morrer e vai entrar de porque as fotos passaram na porta dela assim. Ela vai correr, vai cair debaixo de uma carreta e vai morrer debaixo da carreta. Aí o pastor, cala a boca, então por que você não teve coragem de entrar? Conversa porcaria, conversa porcaria, vai lá. Eu nunca gostei de crente mesmo. O que aconteceu? Não foi com os 30 dias, a menina tem uma carreira no meio da pista, 5 horas da manhã, e uma carreta, o coitado carregado de cimento, uma carreta, passou por cima dele. Eu não avisei. Boa noite. Você daqui, irmão? Aqui? Não, pode deixar aqui. Senta aqui, rapaz. Vai, irmão, senta aqui, vai. Boa noite. Boa noite, senta aqui. Eu aviso, escuta quem quiser, obedece quem quiser. Eu não sou obrigado a dizer. É assim. Faça se quiser. Eu não me garanto de vida de ninguém. Agora, se eu disser, se prepare, pode se preparar. Vamos lá. Veja aí quando der, meu relógio está. Que horas são aí? Meu relógio está 7h40. O relógio está doido. Ajeita aqui meu relógio. A bateria já se foi. Vamos lá. A mensagem aos judeus da Babilônia. A mensagem de quem? Dos judeus. A Babilônia. Capítulo 51, versículo 50. Você que escaparam da espada, anda, e não, porém, de longe, lembra-se do Senhor. Quer dizer, vocês, nós que se escapamos da espada, da maldade, nós temos que se lembrar de quem? De Deus. Lembra-se de Deus. E pensa em Jerusalém. Vocês dirão, estamos envergonhados, porque ouvimos falar da afronta, o nosso rosto se cobre de vergonha, porque vieram estrangeiros, entraram nos santuários da casa de quem? Do Senhor. Deus não aceitava estrangeiros em Israel. Porque ele dizia que os estrangeiros não eram o quê? Santo. É o que a gente está falando aqui. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia em toda a terra, os feridos geração. Quer dizer, Deus vai castigar todo o povo da terra que anda, vocês católicos, que anda adorando uma porra de uma imagem dentro de casa, se prepare, porque Deus vai pegar vocês. Não sei como, mas pode se preparar. Mesmo que a Babilônia subisse aos céus, mesmo que fortificasse no alto a sua fortaleza, ainda assim eu mandaria
destruíres, contra eles, diz o Senhor. Quer dizer, Deus revoltou-se contra toda a Igreja Católica. Não adianta dizer que ele não se revoltou. Vocês não pensem que nenhum católico vai para o céu, não. Nem pense. É mentira. Pela Bíblia é mentira. E eles sabem muito bem disso. A distribuição da Babilônia. Não estou dizendo com medo e nem escondido, não. Vem aqui para a Bíblia para mostrar. A Bíblia fala. Da Babilônia se ouve grito, da terra, dos cadeus, ruído de grande destruição. Porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ele fez. As suas ondas branarão com muitas águas, e se ouvirá o tumulto da sua voz. Olha, está acontecendo. Veja, está acontecendo. Porque um destruidor vem contra ela, contra a Babilônia, e os seus valentes estarão presos, já estão quebrados. Os seus arcos, porque o Senhor, seu Deus, que retribuiu, e ele certamente lhe retribuirá. Deixarei embriagados os seus príncipes, os seus sábios, os seus governadores, as suas autoridades, os seus valentes dormirão como eterno e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Quem é o rei? Quem é o Senhor do Exército? Tem outro? Tem alguém que conhece outro? Não, só tem Deus. Está triste, é culpado? Eu? Sim. Não. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vai terminar agora. A grossa muralha da Babilônia será totalmente derrubada. Os seus altos portões serão incendiados. Assim os povos trabalharão em vão e os esforços das nações acabam sendo consumidos pelo fogo. Gente, eu vou avisar uma coisa a vocês. Quando você receber uma bênção de Deus, fique alegre. Fique alegre porque vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Que essa palavra de Deus não é para todo mundo mais ouvir, não. Vocês vão morrer. Eu não, porque eu leio direto a Bíblia. Vocês vão morrer e não vão ter mais outra chance de ouvir a palavra de Deus sendo pregada assim. A mensagem de Jeremias e enviada a Babilônia. Quer dizer, Deus está mandando a mensagem para vocês. Deus está me usando para mandar a mensagem para vocês. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu a Searias, filho de Mirias, filho de Manasias, quando este estava de saída para a Babilônia. Olha a Babilônia que vocês dizem que é a igreja católica. Não é. A Babilônia é um país. Como Zedeque, rei de Judá, não guardou no quarto ano do seu reinado, Serais era o chefe dos carmareiros, reis, escreveu um livro todo o mal
que havia de vir sobre a Babilônia e sobre todas as palavras já escritas contra a Babilônia, Jeremias disse a Santa Samaris. Lá no Novo Testamento tem falando do livro, né, Simone? Que comia ele, né? Apocalipse. Tem um livro. Tem que conhecer a Bíblia, senão você vai piar lá. Tem muita gente que pergunta a você as coisas, não vai conversar besteira não, se você não conhecer, passa vergonha. Gente de Deus, estou terminando o Velho Testamento, gente. Está bem pertinho. Aí nós vamos entrar no Novo Testamento. Vou fazer a mesma coisa que eu estou fazendo no Velho. O que for para falar, eu falo. Quando você chegar à Babilônia, trate de leve em voz alta todas as palavras, depois diga ao Senhor: tu falaste a respeito deste lugar, que exterminarei o fim de que nada fique nele, nem pessoas, nem animal, que se tornaria em desolação perturbada. Quando você acabar de ler o livro, amarre em uma pedra e jogue no meio do Efrante. Então diga assim: será afundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ele, e os seus moradores sucumbirão até que as palavras de Jeremias. Quer dizer, pegar a história de Jeremias, que está lá no livro, lá em Apocalipse, lá no fim, que esse livro aparece, né, Simão? É esse livro aí. Amarga, que foi o livro que é a história de quem? Da Babilônia. A quebra de Jerusalém, capítulo 52, a queda de Jerusalém, capítulo 52, versículo 1, último livro de Jeremias, vai em 1404 páginas. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 800 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Anatu e era filha de Jeremias e Libânia. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles não fizeram o quê? O que era certo aos olhos de quem? De Deus. Segundo tudo que Joaquim havia feito, foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, que isto aconteceu a ponto dos rejeitos da sua presença. Eles não lêem a Bíblia toda para vocês, porque eles têm medo que vocês descubram de quê? A verdade. Quando ele diz assim, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E aconteceu que no ano do reinado de Zedequias, dos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ele e todos os exércitos sitiaram cidades, construíram rampas de ataques ao redor dela, e a cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Ao 90 do 4º mês, quando a cidade se vinha apertada pela fome, não havia pão
para o povo da terra. A cidade foi arrombada, embora os caldeus estivessem em volta da cidade. Todos os homens de guerra fugiram e saíram do meio pelo caminho do portão que fica entre as duas muralhas, perto do jardim do rei Elgirão, na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedeque e o alcançou nas campinas de Jericó. Todo o exército dele se dispersou e o abandonou. Então Zedeque foi preso e levado ao rei da Babilônia e tira esse cachorro daqui, Ridá, na terra de Anak, o que ele pronunciou a sentença. Estou dizendo tirar do cachorro, porque aqui em casa, na minha casa, aqui é cheio de animal, graças a Deus. E o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedeque. À vista desse tempo, mandou matar todas as autoridades de Judá em Hebrão. Mandou furar os olhos de Zedeque, amarrou com correntes de bronze e levou a Benjamina e conservou no cárcere até o dia da sua morte. Repara como era a lei. Se a lei daquela época fosse a lei de hoje, não existia tanta bandidagem. Sabia, se fizesse, morria. Era a lei de Deus, viu? A destruição do templo. Capítulo 52, versículo 12. No 10º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebazade, chefe da guarda civil do rei da Babilônia, veio a Jerusalém e ele queimou a casa do Senhor. Queimou a casa de quem? De Deus. Terceira vez que eles queimaram a casa de Deus. Será que era ruim? Hein, compadre? Será que eles eram ruins? Cara, diz, tem gente ruim hoje. Não. Eles eram ruins, eles queimaram 3 vezes a casa de Deus. Então, nós que não temos conhecimento, eu não tenho, desculpa. Vocês que não têm conhecimento da palavra de Deus, vocês acham muito estranho, não vão compreender nunca se vocês não estudarem. O palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém, também entregou-se às chamas, toda a construção importante. E todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou todas as muralhas ao redor de Jerusalém. Na Nebuzada, o chefe da guarda levou cativo os mais pobres do povo e o resto do povo que havia ficado na cidade, os derrotados que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população, porém Nebuzaradan, o chefe da guarda, deixou alguns dos mais pobres da terra para si serem vinhateiros e lavradores. Está vendo aí? Toda a vida o pobre sofreu. Toda a vida. O povo diz, o pobre hoje sofre. Hoje o pobre vive com emprego. Tem um celular, tem uma luz, tem uma água dentro de casa, passa fome porque é preguiçoso,
mas se quiser trabalhar, tem onde trabalhar. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estava na casa do Senhor. E levaram todo o bronze para a Babilônia. E levaram também as panelas, as pás, as apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todo o tecido de bronze com que se misturava. Chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso, as tampas, tudo que fosse de ouro ou de prata, quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que sustentava e Salomão havia feito para a casa do Senhor. E o peso do bronze de todo esse, os tecidos, era escalculável, quanto as colunas, a altura de uma era para 8 metros e de corte 5 metros e 35 cercado era o. Será se a casa terminou? Será se a casa de Deus era rica? Vê quantos milhões de ouro, de prata, de bronze Salomão tinha gasto para fazer a casa de Deus. E eles que acabaram com tudo da casa de Deus. E as grossuras, a grossura dos metais era de 12 centímetros. Sobre ela havia um capital de bronze. A altura de cada capitel era de 2 metros e 20. A obra de Éter e as romas sobre os capitais ao redor era de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com as ramas. Havia 96 ramas ao lado de todas as ramas, sobre obra de renda ao redor era 100. Gente, observe. Isso aqui foi tudo que foi feito para a casa de quem? Foi o que eles fizeram? Roubaram tudo e levaram tudo. Gente de Deus, você sabe onde está isso? Sabe não? Vou dizer a vocês, na Igreja Católica, Roma, tudo lá. Milhões e milhões de toneladas de ouro. O povo de Judá é levado para a Babilônia. O chefe da guarda também levou cativo Cereais, sumo sacerdote, Sofonias, segundo os sacerdotes, os 3 guardas da porta da cidade, levou um oficial que era comandante das tropas da guerra e 7 conselheiros do rei, que ainda estavam na cidade, bem como escravos, chefe do exército, que alistava o povo da terra e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzarada, chefe da guarda, levou-os o rei da Babilônia em Rebli. O rei da Babilônia os matou ali mesmo,
em Ebli, na terra de Amanete. Assim Judá foi levado cativo para fora da terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para auxiliar no 7º ano 3.023 judeus, no 18º ano de Nabucodonosor, ele levou 14 de Jerusalém, 832 pessoas. No 23º ano de Nabucodonosor, Nabucodonosor, chefe da guarda, levou cativo, dentro dos judeus, 645 pessoas. Ao todo foram levados 4.600 pessoas. Ó, por que existe a guerra dos judeus? Por causa disso. Por causa disso. Aquela guerra que a gente chega a dizer, a guerra, já ouviu falar na Guerra Santa? Sabia não? Que existe uma guerra santa. Existe, sim. É lá em Israel. É essa guerra aqui. Essa guerra aqui é todo mundo descendente de quem? Eu dou esse resto d'água para quem disser. Mas você não sabe. Eu expliquei até agora. Israel. Jacó. E é Israel. Parabéns, irmão. É assim mesmo. Não aprenda aqui quem não quer. Está sendo explicado e muito bem explicado. Mas eu pergunto, quem quer fazer mais alguma pergunta? Estou aqui para responder. Pode perguntar qualquer besteira. Importante que pergunte. Não interessa a pergunta. Quando ele fala assim, o rei Joaquim libertador. Os últimos versículos de Jeremias. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, enviei Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim, rei de Judá, e fez sair do cárcere. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que o rei que estava com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei da Babilônia lhe foi dado subsistência vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante todos os dias da sua vida. Ficou preso, morreu preso. Quem? Rei de quem? Da Babilônia. Acabou-se o quê? Veja, vou repetir. Falou com ele de modo bondoso e lhe deu um lugar de mais honra do que as dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar a roupa de prisioneiro. Joaquim passou a comer na presença deles em todos os dias da sua vida. A parte do rei da Babilônia foi dada substância vitalícia, uma pensão diária até o dia da sua morte, durante os dias da sua vida. O rei o quê? Joaquim. Porque brincou com quem? Deus. Aí vocês querem brincar com Deus aqui? Quem tem relógio aí para me dizer a hora?
27. Hein? 27. 8 e 7? Então voltou a funcionar. Bora lá. Novo livro. Lamentação de Jeremias. Terminando o livro de Jeremias, muito bem feito, muito bom. Aprendi demais. Eu aprendi demais. Olha, eu já li 30 Bíblias. Mas essa foi uma Bíblia especializada por Deus. Para mim aprender. Jerusalém destruída. Elifá como Jessé, capítulo 1, versículo 1. Já solitaria as cidades outrora populosa, tornou-se como viúva, o que foi grande entre as nações. Princesa entre as planícies, ficou sujeita a trabalhar forçado. Beté, capítulo versículo 2, chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto, entre todos os seus amantes, não tem quem os console. Todos os seus amigos traíram, tornaram-se os seus inimigos. Estão ouvindo? Estão ouvindo, então? Judá foi levado ao auxílio, afligindo-se sobre grande servidão, e agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Por que está acontecendo isso com eles? Por que, pintor? Porque ele desobedeceu a quem? A Deus. A Deus. Dali os seus caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as portas estão desertas. Os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. Tudo por quê? Porque desobedeceram a quem? A Deus. Os seus adversários dominam os seus inimigos, prosperam, porque o Senhor afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o auxílio na frente dos adversários. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como cargos que não acham pastos e caminham exaltos na frente do perseguidor. Agora que está aflita, andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos seus tempos antigos. Preste atenção. Hoje, será se nós estamos vivendo a época que a gente vivia?
coisas boas. O povo dizia, não, naquela época era ruim. Ruim é hoje. Ninguém tem mais sinceridade com ninguém. Hoje ninguém tem mais sinceridade com ninguém. Mas naquela época tinha sinceridade. Ela se recorda de como o seu povo caiu nas mãos dos adversários, sem que ninguém visse socorrê-la, de como os adversários viram e deram resultados da sua queda. Quer dizer, você está na presença de Deus, você está se levantando, se levantando, se levantando. Aí você erra, sai da presença de Deus, Deus também sai de você, acabou aí. E mete a chibata. Jerusalém pecou gravemente por isso. Se tornou repugnante. Todos os que a oravam agora despreza, porque viram a sua nudez. Viram o quê? A sua nudez. O que é que as mulheres estão andando hoje? Peladas, nuas. Elas também gemem e se retiram envergonhadas. Está acontecendo a mesma coisinha de que aconteceu no passado. Está mudando nada não, gente. Não. Estou vendo o cara da minha garganta. Vocês estão pensando que falar aqui 1h30 é brincadeira? Sem parar. Gente, presta atenção à Bíblia, que vocês vão ver o que está acontecendo no passado, o que aconteceu, está acontecendo hoje. Quando ele diz assim, Tete, a sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer. Por isso, caiu de medo espantoso. Não tem quem a console. Vê o Senhor ainda aflição, porque o inimigo se exalta. Por que aconteceu isso? Porque mandava mostrando a bunda em todo canto. E Deus não liga não, pode fazer, bicho. Só que depois tu vai pagar o preço. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem nos seus santuários, apesar de ter proibido que entrasse na tua congregação. Gente de Deus, para vir para a casa de Deus, tem que vir com ordem e decência. Olha Deus falando. Não é porque é religião que é proibido, não. É a palavra de Deus que proíbe. Todo o seu povo anda gemendo à procura do pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vá, Senhor, e contemple, pois me torno desprezáveis. Gente, não é o que a gente está vendo? Mulheres, tenham cuidado, não brinquem com Deus. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isto não os comove? Olhe e veja se há dor alguma na minha, essa dor que me sobreveio
com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Você acha que Deus não está vendo o que está acontecendo na terra, não? Você acha que Deus está lá calado, é? A hora dele vai chegar. Lá do alto, ele viu fogo aos meus ossos, o qual se apoderou dele. Este deu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada, sofrendo todo o dia. Está vendo, gente? Foi o que Deus fez com a mulher. Porque ela não obedecia a ele. Ele, com as suas mãos, fez das minhas transgressões um jugo. Ele foram entristecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Quer dizer, Deus matou ela. Acabou com a força dela. Ele me entregou nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou um lugar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque Consolador que devia restaurará as minhas forças. Se afasto de mim, os meus filhos estão desolados, porque os inimigos prevaleceu. Quer dizer, você perdeu família, perdeu casa, perdeu tudo. Por falta de quê? De obediência a quem? A Jesus, não. A Deus. E aqui não está falando de Jesus. Aqui está falando em Deus. Sião estende as mãos e não há quem console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa imunda diante. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escute todos os povos, seja a minha dor, as minhas virgens, os meus jovens foram levados para o cativeiro. Vou repetir isso aqui. Quem tem filho, quem tem filha, quem tem neto, olha. Justo é o Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Pois me rebeliei contra a sua palavra. Quer dizer, falamos contra a palavra de quem? De Deus. Escutei todos os povos e veja a minha dor. Olha, você deixou de escutar a palavra de Deus? Está vendo, baixinho? Isso é para você. Não escute ninguém, escuta a palavra de Deus. As minhas virgens, os meus jovens foram levados para onde? O cativeiro. O que é que os jovens hoje estão sendo levados para onde? O cativeiro. Com o quê? Com a droga e com o álcool.